As renovações de Bruno Henrique e Gabriel Barbosa estão dando o que falar entre a mídia e os torcedores do Flamengo. Alguns são contra, outros a favor, e eu vou falar a minha opinião logo depois da vinheta. Antes de qualquer coisa, deixe seu like ou seu dislike, porque eu tenho certeza que muita gente vai deixar dislike depois disso. Vamos separar as situações. O Bruno Henrique eu vou falar aqui de uma forma um pouco mais contextualizada e o Gabriel Barbosa eu vou falar um pouco depois, de forma mais breve. Vamos ao Bruno Henrique. Bem, o Bruno Henrique é um ídolo do torcedor. O Bruno Henrique é um jogador especial, é um jogador veloz, um jogador que é goleador, é um jogador decisivo. Não por acaso ele é chamado de rei dos clássicos. Beleza? Eu acho que o Flamengo deve tentar a renovação do Bruno Henrique. Eu acho. Acho que deve tentar. Mas, como todo contexto bem dito, deve ser analisado. Vamos analisar esse contexto. O Bruno Henrique, depois de 2019, uma fase maravilhosa com o Flamengo, ele, em 2022, sofre uma lesão muito séria no joelho, uma lesão rara. E, na ocasião, não se sabia em que nível o Bruno Henrique voltaria a jogar. Tanto é que ele não joga com o Dorival Júnior nas campanhas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, nas quais o Flamengo foi campeão. E ele volta a jogar em 2023. Volta bem. O Flamengo, na ocasião, na minha opinião, não errou em não renovar com o Bruno Henrique em 2022. Por quê? Porque não se sabia em que nível o atleta voltaria, não se sabia em quanto tempo, caso ele voltasse em um nível razoável, quanto tempo ele demoraria para alcançar o nível e se ele alcançaria o nível já alcançado lá atrás. Era um tiro no escuro. E a despeito de todas as bobagens que essa gestão faz no futebol, e vocês sabem aqui que tanto o Fabrício quanto eu criticamos muito, na minha opinião, a diretoria acertou ao não renovar com o Bruno Henrique na ocasião. Não me parece profissional, e não é profissional, renovar com um atleta sem saber se ele pode ou não produzir acerca daquilo que se espera dele. Então eles acertaram. E era um risco, havia um risco do atleta voltar em alto nível e voltar jogando muita bola, como aconteceu. E agora o Flamengo precisa lidar com isso. Eu entendo o atleta, entendo até o seu empresário, tá? Porque essa estratégia utilizada pelo empresário do Bruno Henrique, ela não é nova, é uma estratégia já antiga, etc. O que eu acho absurdo, e aí eu vou falar agora dos absurdos, porque eu não vou aqui ser idiota a ponto de dizer, Bruno Henrique não merece a renovação, ou o jogador não merece esse salário. Eu não vou discutir salário, merecimento, não vou precificar o trabalho do outro. Não é essa a minha missão aqui. A minha missão é ser, além de, claro, ético, é ser lógico, pensar com os fatos. Quantos jogadores de 32 anos você conhece que ganharão 3 anos de contrato? O salário que vai ser oferecido ao Bruno Henrique, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, só falando dos fatos, e também uma recontratação. O clube já não é dono do passe do atleta, por que cargas d'água ele deveria ser recontratado pelo clube? Óbvio que eu acho que tem dinheiro do empresário? Tem dinheiro do empresário. É o último grande contrato da carreira do Bruno Henrique, e o empresário tem a última grande chance de fazer um dinheiro com o atleta. Ele não está errado, está no direito dele. Ele pode propor a recontratação, pode propor os 3 anos de contrato, pode propor um aumento salarial. Mas para mim é absurdo se o Flamengo aceitar as condições de recontratação. Vamos recapitular aqui e condensar as ideias. Eu acho que o Flamengo deve procurar o Bruno Henrique para renovação? Deve, como está procurando. Acho que o clube fez certo em não renovar lá atrás? Acho, porque não sabia em que nível o Bruno Henrique voltaria. Acho que o jogador e seu empresário têm direito de fazerem pedidos ao clube. Agora, se eles serão atendidos é uma outra situação.
E acho que o torcedor tem direito de cobrar pela renovação do Bruno Henrique. Mas os termos dessa renovação devem ser avaliados de uma forma exigente, que não fira a austeridade do clube. Portanto, acho 3 anos de contrato e, sobretudo, a recontratação um total absurdo. Nestes termos de recontratação, contrato por 3 anos, eu não renovaria. Ah, mas ele vai para o Palmeiras. Não sei se o Palmeiras vai pagar para o Bruno Henrique o que o Flamengo quer pagar, pelo tempo de contrato que o Flamengo quer pagar. Inclusive, sobre o Bruno Henrique, eu preciso falar aqui que em 2022 rolou uma coisa parecida com o Dudu no Palmeiras, onde ele utilizou o seu empresário de forma brilhante, porque isso é mercado, utilizou o Flamengo para tentar buscar um a mais, para tentar buscar uma renovação por um valor maior. O Flamengo não pagaria para o Dudu aquilo que o Dudu recebe no Palmeiras. O Dudu teria que reconstruir uma idolatria, coisa que ele tem no Palmeiras. É uma situação muito complicada, uma situação delicada, mas que há de se entender que a instituição está acima de qualquer jogador. A instituição está em cima. Então é preciso que os torcedores entendam que o jogador tem direito de pedir o que quiser e a direção, até certo ponto, de negociar. Caso os valores, o tempo e os termos desse contrato extrapolem aquilo que se pensa na questão da austeridade, tchau, obrigado pelos serviços prestados. E é isso aí. Siga a sua carreira com mais 2, 3 anos de futebol. Porque a carreira do jogador é curta, a carreira do empresário com o jogador também é curta, eu entendo isso, e é mercado. Mas eu, nesses termos, não renovaria. Recontratação, para mim, é um absurdo. Falando do outro, do Gabriel Barbosa, vou ser bem breve aqui. Eu não sentaria nem para discutir a renovação de contrato, porque ele ainda tem mais um ano de contrato, até o fim de 2024. Tampouco discutiria valorização salarial, nem ferrando eu discutiria recontratação, que é um absurdo para mim no caso do Bruno Henrique, que está com contrato para vencer. Quanto mais no caso do Gabriel, que vem de um ano horrível de 2023, tem que se provar e vem com um contrato ainda a vencer no fim do próximo ano. Oh, que absurdo! Agora, como não podia ser diferente, eu vou aqui fazer a minha vez de crítico dos torcedores do Flamengo, aqueles, claro, que defendem a renovação dos atletas a qualquer custo. Por quê? Porque esses mesmos que pedem gratidão aos atletas, valorizem nossos ídolos, a popular flagratidão, quer a renovação desses jogadores a qualquer custo, sem pensar naquilo que o clube terá que fazer ou nos precedentes perigosos que o clube poderá abrir, nessa caixa de Pandora que o clube irá abrir, caso renove com os atletas a qualquer preço, literalmente, Então, cá entre nós, ou você pede profissionalismo do clube, ou você renova com os atletas, em que pese sua idolatria, mas sob qualquer circunstância. Eu não renovo com atleta sob qualquer circunstância. Essa é a minha opinião. Os atletas estão sujeitos a escrutínio, independente da sua idolatria, da sua história pregressa, da sua identificação com o clube. No final, no frigir dos ovos, na questão mercadológica, isso não fará diferença. Ah, ele pode ir para outro clube? Tudo bem, ele é um profissional, ele sai de uma empresa e vai para outra. Aliás, diria eu, quem é apegado à instituição, empresa, beijo, escudo, etc., é torcedor. Torcedor. O jogador de futebol quer buscar o melhor para sua carreira, o empresário, na figura de procurador do jogador, também vai buscar o melhor para a carreira do jogador e também que ele ganhe mais como empresário do atleta. As partes estão corretas, mas pedir profissionalismo e pedir a renovação a qualquer custo de atletas só pela idolatria, só pela gratidão, minha querida flagratidão, aí não, Aí tá demais. É isso, deixa seu like ou seu dislike também se você for da flagratidão
e diz aí o que você acha das situações do Bruno Henrique e do Gabriel Barbosa. Até a próxima, amante do futebol. Valeu!